consonâncias e que terminam também com essas vogais abertas, como cajá, como café, jacaré, sofá e assim segue. Então, eu tenho palavras que exigem uma acentuação por causa da sua tonicidade. Não devemos acentuar palavras que, de certa maneira, elas têm uma variação diferente a partir de pronomes oblíquos, né? Ou infinitivos, por exemplo. Então, algumas palavras, como a gente tem, palavras como ali, ok? Ali, bambu, rebu, urubu, palavras que de alguma maneira elas podem, na sua fala, exigir o acento, mas na verdade elas não têm. Quando eu digo, por exemplo, punir ela, está errado. Então eu devo escrever puni-la. Por causa disso, eu preciso colocar o pronome. Então são palavras hifenizadas e com o pronome. Na hora que eu escrevo essa palavra, puni-la, embora oralmente pareça mesmo que eu tenha ali uma sílaba mais forte, eu apenas vou pronunciar mais fortemente, mas eu não vou colocar acento em puni-la, feri-la, reduzi-la, são esses casos específicos, né? Então, ter cuidado. Acentua-se, por exemplo, claro, todas as palavras que são paroxítonas, não é? Então, há palavras em que a gente obrigatoriamente precisa colocar o acento. E aí vem aquelas palavras que, de alguma maneira, você está dentro de uma reforma ortográfica e elas, mais comumente, não recebem mais acento. Então, é bom lembrar que existem palavras que não colocamos mais o acento. No caso, palavras como ideia, não colocamos mais o acento. Assembleia, não colocamos mais o acento. Então, tem umas vezes que lembrar que são palavras que terminam em ditongos abertos, por exemplo, e principalmente com o seu plural. E aí, por causa disso, é que não iremos acentuar essas palavras. Também não se deve acentuar as palavras, com redobro, não é? Palavras com redobro, como o caso de voo, palavras como creem, veem. Então, algumas palavras perderam o acento, mas é só seguir a regra. Sem a reforma, a palavra voo, você tinha esse O dobrado e um deles era acentuado. O verbo ver, quando ia para o plural, por exemplo, eles veem, você colocava um acento circunflexo em um dos S. E não precisa mais fazer isso. Então, palavras como vou, enjoo, abençoo, creem, veem, que você tem essas letras dobradas que antes possuíam acento, elas não podem mais ser escritas com o acento, ok? Então, lembrar, a acentuação, ela serve principalmente para que a gente pronuncie corretamente as palavras. E essas palavras, claro, elas têm uma tonicidade, no caso, oxítona, paroxítona e proparoxítona. E elas se estabelecem, claro, a partir, digamos assim, da união de determinadas letras. E por causa disso nós encontramos ditongos abertos, fechados e até nasalizados. E é claro, temos também o caso de hiatos. Os hiatos como em voo, veem, deem e creem. Então, é lembrar que a acentuação tem a ver com isso, com as palavras que exigem o acento ou não, e que a observância é que na reforma ortográfica, algumas delas você não precisa mais acentuar, ok? E aí, claro, encerramos esse tópico chamado competência 1, com a gramática, e é claro, de maneira bem objetiva, mas como um lembrete para que você cuide o tempo todo dos aspectos gramaticais e, é claro, para que a sua nota em redação melhore cada vez mais.